norte, sul, leste, oeste, em todas as regiões estão existindo e mais, indo inclusive na região metropolitana e trazendo para dentro. E os condomínios horizontais, como é que está nesse momento? A própria Alphaville anunciou aí que vem com mais, pelo menos, 2 projetos aqui para a região. É uma tendência hoje, né? Isso realmente não tem como viver hoje sem pensar em morar pelo menos num condomínio dentro das nossas condições. Porque a segurança, e isso é um assunto inclusive que está sendo bastante percorrido, ele foi, é e será um desafio muito grande, né, de ser resolvido. E uma das formas realmente são as pessoas se unirem cada vez mais e colocarem os seus muros em volta das suas residências. E o condomínio é a melhor forma para isso, não tem outra. A vida do consumidor, como é que está hoje para a compra? Continua facilitada? Porque vamos lembrar que no passado o grande problema, depois da quebra principalmente do sistema financeiro da habitação, é que as pessoas não tinham como comprar, não havia a facilidade, o financiamento. Isso mudou bastante, da parte do governo para baixa renda também foi uma transformação muito grande e os próprios bancos criaram mais possibilidades de financiamento depois da estabilização da moeda, que era o grande problema, com a inflação na época. Continua assim com essa facilidade maior? Nós estamos com bastante recurso, existe, né, uma quantidade de financiamentos e hoje, inclusive, o próprio consumidor ele pode conseguir negociar taxas de juros, taxas de financiamento para que ele seja atraído no banco. O banco tem usado essa ferramenta para poder atrair consumidores. Para o padrão médio, como é que é? Quanto tempo a pessoa leva ou prefere? Quais são as preferências na hora de parcelar? De tempo de pagamento? Em termos de financiamento direto? Depende, é claro, no caso da utilização dos bancos, porque a pessoa geralmente depende também do que ela vai dar de entrada, né? Mas normalmente a pessoa fica pagando por quantos anos, na média da procura? É uma pergunta difícil assim de responder, porque ela é bastante muito aberta, mas o que nós podemos dizer é que o limitador disso é o salário. Porque quanto menor o prazo, é lógico que as pessoas preferem o menor prazo possível. Mas dentro daquilo que o salário permite, naquele momento, o que o financiamento é liberado para ele. Né? Na proporcionalidade. Na proporcionalidade, porque nós temos claro que não podemos passar de 30% da renda. Isso é o limite máximo. E por aí a pessoa pode fazer o cálculo, inclusive, para ter a noção do que ela pode procurar. Exatamente, o que ela pode procurar e quanto que ela quer financiar. Então, dizer que existe uma tendência, tá bom, é sempre aquela coisa de 15, 20 anos, vamos falar assim, né? Existe uma maioria que é o que se comporta, mas não é regra, não existe assim, é um padrão, nunca foi pensada uma estatística em cima disso. A grande novidade no Brasil é que a baixa renda virou consumidora também, virou compradora a partir dos projetos do governo federal, das facilidades, das verbas que foram colocadas nessa área. Isso não só no mercado imobiliário, né? Isso é de uma forma geral. O brasileiro teve né? Não é mais uma pirâmide, né, praticamente, hoje é um losango, já se fala em losango, né, que as classes, né, estão cada vez mais próximas. E isso fez com que realmente ele pudesse hoje realizar o sonho, que era totalmente... nós tivemos situações, por exemplo, na Minha Casa na Vida, de pessoas que vinham, boys que vinham trazer documentos para um financiamento, quando chegavam lá num feirão de um agente imobiliário, e ele começar a perguntar e sair de lá com uma proposta, porque se ele juntasse a renda familiar hoje da mãe, do pai e a dele, eles tinham condições de comprar o imóvel. Isso de uma forma decente, né? Num imóvel decente. E muitas empresas foram por esse caminho, principalmente as construtoras, muitas foram por esse caminho, viram aí um bom mercado de construção. A gente tem visto aí que ao redor da cidade tem muita coisa nessa linha. Teve. Eu não sei se seria muito, né? Porque foi também foi muito equilibrado a quantidade de imóveis da classe A, B e C. E veja, leia-se a C hoje, não aquela C de antigamente, né? Aquela classe Minha Casa Minha Vida, meu primeiro lá. E um mercado interessante que aconteceu, Willi, foi que nesse meu primeiro imóvel, nessa classe da Minha Casa Minha Vida, né, com benefício, você encontra filhos de executivos, você encontra pessoas que estão saindo da moradia de uma forma totalmente... em condições desagradáveis, vamos falar assim, e todos eles morando no mesmo local, porque esses imóveis que foram construídos hoje são de um padrão que você coloca teu filho para morar no seu primeiro imóvel, num imóvel desse, e não da classe menos favorecida apenas. Outra tendência é as pessoas reclamam muito, o comprador, porque a ideia é de que houve uma redução muito significativa de espaços, inclusive divisórias internas de um padrão menor, várias maneiras de tornar o preço mais baixo. Como é que você vê isso nessa experiência de tanto tempo acompanhando o mercado? Isso foi uma tendência que veio de fora, que é a questão dos apartamentos clube, né? Isso é o que criou, que fez com que tivesse muito mais glamour, muito mais nas áreas comuns do que dentro das unidades. A tendência é que Curitiba não tenha muito sucesso com isso não, porque isso serve para grandes metrópoles onde você não tem condições de sair do teu apartamento e ir num clube, ou fazer uma academia, ou, né, assistir um cinema. E o curitibano tem um perfil muito, apesar de não, ele é fechado, ele é frio,
Mas ele prefere sair do seu prédio e fazer uma academia no lado, com os amigos, ou então, de repente, no cinema, do que ficar assistindo dentro do seu condomínio, num home theater, assistir uma televisão. Então, isso é uma tendência que existia uma região muito forte, a Ecoville, porque ele tinha realmente uma necessidade lá, a distância era muito grande para poder vir atender essas necessidades, mas, de uma forma geral, voltou aquele padrão curitibano, né? Aqueles apartamentos bons, aquelas metragens com menos área útil, não tanto glamour, mas sim mais a praticidade de viver bem dos seus apartamentos. Tá bem. Diretor, parabéns aí pelos 44 anos, muito obrigado pela presença com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado também a você que ficou ligado aqui no Paraná Business. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio, Vestibular FESP e Fomento Paraná, Governo do Estado. Apoio CBN Curitiba. Realização Band Curitiba.